Isso, começamos a gravar. Esta é a primeira aula, isso mesmo, a primeira aula da nossa nova matéria do curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Que dia é hoje? Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Não é o dia do soldado, não. Ontem foi o dia do soldado, hoje é outro dia. É o nosso dia, o dia que estamos aqui para batalhar e vencer no poderoso nome de Jesus. A nossa nova matéria, síntese do Novo Testamento. Vamos fazer uma viagem em 5 semanas, dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Deus vai definitivamente nos tocar, nos abalar, nos despertar para um conhecimento mais profundo de sua santa palavra. É com muito prazer, com muita satisfação, né? Interessante, né? Está tendo uma rotatividade interessante, né? Na aula passada, 5 alunas se despediram, né? Saíram desse grupo porque foram promovidas para o médio em teologia, e hoje, olha o que Deus faz, traz 3, 5 saem e entram 3. Eu quero apresentar as 3 novas alunas, né? Estão aqui com um sorriso. Não sei quem é o sorriso mais iluminado aqui, está difícil, né? Estou olhando para um, para outra, então está uma disputa aqui de sorriso pesada. Vamos lá, vamos começar por ordem alfabética. Nossa irmã Cristiane Vieira, já a conhecemos, né? Da antiga igreja que nós pertencíamos, né? Uma alegria muito grande rever a nossa irmã Cristiane, né? Alegre, surpreso, né? Em rever a serva do Senhor, né? Sabedor Amém. Que Deus tem coisa bonita, coisa grande para fazer na vida da irmã. Dá um tchauzinho à irmã Cristiane, para que o povo veja. Essa é a irmã Cristiane Vieira. Também Amém. Nossa irmã Isabelle Spott Meira. Errei ou acertei? Acertei, eu sou ruim de nome, meu Deus. Está aí, irmã Isabelle, né? Irmã Isabelle foi a primeira de vocês 3, né? Já no início do mês, ela já estava com dores de parto para estar hoje aqui. Graças a Deus, né? A criança nasce. Embora ela não tenha filhos, mas ela já estava embrionando, né? Já estava tendo essa dor de parto de estar aqui conosco, né? Seja muito bem-vinda, irmã Isabelle, que a boa mão de Deus sustente, desperte, fortaleça, lhe use muito nessa nova jornada que estamos juntos começando. E a nossa irmã Valéria Carello, me lembra uma cidade do norte da Itália, Carello, acredite. Há uma cidade do norte da Itália com seu nome, né? Acho que é a sua cidade. Meu Deus, quando eu vi Carello, eu falei, papai, ela é dona de uma cidade lá na Itália, né? Não é para qualquer um ter uma aluna dona de uma cidade na Itália e na Europa. Então, nós temos aqui, então, as nossas 3 irmãs, Cristiane Vieira, nossa irmã Isabelle Spott Meira e nossa irmã Valéria Carello. Irmã Valéria, por favor, dá um tchauzinho aí para o povo. Isso! O que nós dizemos para as nossas 3 irmãs, né? Essa santa abençoada trindade que está dando a alegria de entrar hoje para estudar conosco a santa palavra. O que nós dizemos para elas? Vamos lá? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E fiquem até o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, esquece. Não tem mais jeito. Eu quero apresentar a vocês a nossa irmã importada. Como importada? É a única irmã que estuda conosco lá do Brasil. É a nossa irmã brasileira importada, lá da cidade de Viana, no estado do Espírito Santo, né? Essa irmã tão sorridente como vocês, irmã Verônica. Dá um tchauzinho, irmã Verônica. Ó, e a vovó ainda por cima. Olha só a juventude dessa vovó. Eu vou emplacar 62 e nem sou vovô ainda, a irmã Verônica já é. Então, esse é um privilégio. Nós temos a irmã Verônica lá de Viana, no Espírito Santo, né? São 9h17 da noite lá no Brasil. Ela está aí conosco já há alguns meses, né? Com muita garra, com muita força, com muito ânimo, né? A irmã Verônica é uma benção. Benção é pouco, é uma benção. Vocês vão sentir, né? As demais alunas, né? Irmã Laudiceia, lá de Matas Vinhas, lá no meião do Atlântico, nossa pastora Vera, ali de Waterbury, nossa irmã Cássia, lá da Flórida, terrinha quente, que Deus sabe, meu Jesus, e a nossa irmã Ana Paula Antunes, ali de New Jersey. Daqui a pouco ela vai aparecer, fica tranquila, né? Ela é exatamente como está aí na fotografia. Até pensei que fosse ela ao vivo, né? Mas ela conseguiu mais uma vez me pregar a peça. Minhas irmãs, muito feliz em ter vocês. Era suposto hoje termos
pelo menos mais 3 alunos, né? A irmã Ediede, a irmã Nina Caroca, não está conosco hoje, o irmão Renato. Na verdade, são 2 irmãos, né? O irmão Renato está trabalhando duro numa reforma de uma escola e o irmão Wince, que teve que sair de férias com a família, porque ninguém é de ferro. Então, são um total de 12 alunos que compõem esta classe. Temos uma irmã que parece que, infelizmente, estará declinando por problemas pessoais, a irmã Ana Kézia. Nós vamos aguardar os próximos dias se a irmã Ana Kézia, de fato, continua ou não conosco. Vamos à nossa apostila? Quantos de vocês têm o nosso material? Chegou as apostilas que eu mandei por correio, irmã pastora Vera? Chegou? Sim, pastor, está aqui. Chegou. Irmã Cássia, chegou a sua apostila pelo correio? Ainda não, mas a senhora recebeu via PDF? Eu vi, né? Mas eu não abri, não. Ok, eu sugiro que a irmã abra, senão a senhora vai ficar perdida. Irmã Laudicea, sim, perfeito, né? Já está com ela, né? As demais irmãs, eu sei porque eu já fiz questão de fazer com que elas recebessem, né? A irmã Isabelle foi a primeira, né? A primeiríssima, né? Recebeu antes de todos vocês, tá? E a irmã Valéria e a irmã Cristiane receberam hoje. Irmã Ana Paula, a senhora recebeu a sua apostila ou não? Alô, irmã Ana Paula? Recebeu, perfeito. Recebeu. Vamos lá, então, na página de número 4. Página de número 4. Introdução. Nós vamos estudar panoramicamente o Novo Testamento. Então, vamos lá na página 4, na introdução. Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia não é um único livro. Antes, é uma coletânea de várias obras escritas em um longo espaço de tempo e por diversas pessoas. No entanto, para entender melhor a sua mensagem, está entrando, irmã Nina, a sua mensagem, uma das divisões que fazemos é entre o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, e a segunda parte que chamamos de Novo Testamento. Ele nos informa sobre a vida de Jesus e sobre as primeiras décadas da era cristã. O Novo Testamento possui 27 livros escritos por 9 autores dentro de um espaço de, no máximo, 70 anos. Vamos parar aqui para a gente fazer algumas rápidas e importantes considerações. A Bíblia é um livro composto por 66 pequenos outros livros. É uma pequena biblioteca. A primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento. Alguns de vocês não estudaram essa matéria, mas lá na frente, no momento que o relógio for avançando, vocês vão pegar esta matéria. Então, como referência, a primeira matéria que a irmã Valéria, a irmã Isa e a irmã Cristiane estão estudando seria esta, síntese do Novo Testamento. Já as demais irmãs já passaram, não é, pelas outras matérias, incluindo esta que estamos falando, o Antigo Testamento. Então, entenda isso aqui. A Bíblia é um conglomerado, Paz, irmã Nina, prazer rever a senhora daqui a pouquinho. Vamos ver a senhora de alguma forma. Ok, obrigado. A Bíblia inteira é composta por 66 livros, 39 do Novo Testamento e 39 do Antigo e 27 do Novo. O Antigo Testamento levou em torno de uma história de 1000 anos, ou seja, toda a história de Gênesis a Malaquias houve um espaço de tempo abrangente de 1000 anos aproximadamente. Já o Novo Testamento, interessante, o espaço de tempo foi bem mais curto, 70 anos, embora a quantidade de livros é quase que proporcional, 39 no Antigo, 27 do Novo. Outra curiosidade é a palavra testamento. A palavra testamento quer dizer pacto, aliança, contrato. À luz da Bíblia, nenhum testamento ganha validade a menos que haja uma pessoa que possa ser o chamado testador. O que é o testador? É aquela pessoa que se coloca como responsável por aquele pacto, por aquela aliança. Já que estamos falando de Antigo Testamento, quem foi, na verdade, ou qual foi o evento que serviu como testador, ou seja, que dava validade àquela aliança? A entrega das tábuas da lei, os 10 mandamentos.
Então, na verdade, o evento da entrega dos 10 mandamentos foi o evento que marcou o quê? A validade do Antigo Testamento. E qual foi o elemento, a pessoa ou o evento que deu validade para o Novo Testamento? A morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí Jesus é considerado o testador, aquele que se coloca na posição de dar garantias para o cumprimento do testamento, da aliança, do contrato ou do pacto. Então, resumindo, para você já inicialmente entender, a palavra testamento está ligado com aliança, está ligado com pacto, está ligado com compromisso. Se está ligado com aliança, com pacto, com compromisso, tem que existir uma pessoa central ou um evento central que se responsabilize pelo desenvolvimento daquela aliança. Estão anotando? No Antigo Testamento, então, foi a entrega dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos marca o evento que marca a validade do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o que marca a validade das normas, dos regulamentos do Novo Testamento é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, começando ali na ceia do Senhor e terminando na cruz do Calvário. Entendido? Isso aqui é interessante e importante vocês entenderem. Vamos, então, agora ao principal evento do Novo Testamento. Voltando lá à apostila. Por que dividimos a Bíblia exatamente entre Malaquias e Mateus? É a pergunta que fazemos. Qual o acontecimento definitivo que redefiniu a história? Resposta: o nascimento de Jesus. É a encarnação de Jesus Cristo que muda a história, divide as Escrituras e recomeça o calendário que usamos até hoje. A vida de Jesus é o evento histórico mais significativo e poderoso de toda a história. Aqui temos um fato muito interessante e digno de toda a nossa observação. A história humana ela é dividida em 2 etapas, antes e depois de Cristo. Vou repetir, a história humana ela é dividida em 2 etapas, antes e depois de Cristo. Até o momento que Jesus Cristo nasce, o nosso calendário, o calendário que usamos, tá? A maioria de nós, como ocidentais, usamos o calendário chamado Juliano-Gregoriano. Por que esse nome? Juliano é em honra ao cônsul general romano Caio Júlio César, que muitos chamam dele imperador, mas a história diz que Júlio César nunca foi imperador. Ele foi cônsul vitalício de Roma e foi um general romano muito importante. Além de ser historiador, pesquisador, graças a esta multifaceta ou várias habilidades que Júlio César tinha, ele era também estudante das estrelas, razão pela qual ele criou um calendário chamado calendário juliano, baseado no movimento da Terra ao redor do Sol, que aí nós temos as 4 estações do ano. Em 1564, o Papa Gregório XIV dá uma melhorada neste calendário juliano, dando algumas alterações, procurando corrigir perdas de dias ao longo dos últimos milênios. Então, o Papa Gregório XIV faz uma alteração no calendário juliano, daí se torna um novo calendário chamado gregoriano. Então, o nosso calendário que nós usamos, ele é chamado de juliano-gregoriano, criado por Caio Júlio César em torno de 60 a.C., e depois, em 1564, o Papa Gregório XIV faz uma pequena alteração para corrigir alguns anos que haviam sido perdidos. Baseado no calendário juliano-gregoriano, antes do nascimento de Cristo, as datas são contadas no sentido do maior número para o menor. Por exemplo, 2000, 1300, 1100, 1000 a.C., 700, 500, 300, 200, 100. Estão me acompanhando? Vai andando para trás, vai do maior para o menor. E quando exatamente, segundo os historiadores, o Senhor Jesus nasce? Ele nasce aproximadamente no ano 4. Olha que interessante.
no ano 4. Quando eu chego no ano 4, que é conhecido como 4 a.C., o calendário para. Vê que coisa curiosa. O calendário ele paralisa completamente. E aí começa o ano 1. Uou! Então, o ano 3, o ano 2, o ano 1, antes de Cristo não existiram. Olha que interessante, não existiram. No papel, para título de tempo, entre aspas, sim, existiu, mas na prática não existiu. Porque no ano 4, e para tudo, porque Jesus nasce no ano 4, em abril, em 6 de abril do ano 4. Olha que interessante, Jesus nasce em 6 de abril do ano 4 a.C. Aí, a partir desse momento, muda o calendário. Aí começa o ano 1, 1º de janeiro do ano 1 da era cristã, ou 1 antes de Cristo. Para vocês verem que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é tão fantástica, é tão importante, é tão gloriosa, que foi o único personagem da história que parou um calendário, parou a história e começou a abrir um divisor de águas nunca antes visto, para vocês verem a dimensão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a vida de Jesus é o evento mais significativo e poderoso de toda a história. Deixa uma lembrança para vocês, talvez vocês nem saibam disso. Existem 4 calendários que são usados hoje. Isso aqui é só uma curiosidade, não é matéria que estamos estudando, é só para você entender um pouco melhor esse panorama, né? Porque o calendário foi impactado pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. Existe o calendário que hoje usamos, que é o juliano-gregoriano. Existe o calendário judeu, que é contado segundo a tradição judaica desde o começo do mundo, desde o Jardim do Éden. Há uma diferença de 4.660 anos. É interessante. Hoje, por exemplo, 26 de agosto de 2021. Mas no calendário judaico, hoje é o dia 13 de Tishri de 5.782. Há uma diferença exata de 4.760 anos. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sou judeu, eu tenho um calendário judeu na minha cabeça de memória. Parece uma coisa de maluco, né? Quando eu escrevo a data de hoje, 26 de agosto de 2021, automaticamente na minha memória já está sincronizado também o calendário judeu, dia 13 de Tishri de 5.782. Né? Quando eu escrevo algumas cartas, né, sobretudo para alguns amigos judeus, eu uso os 2 calendários, porque eles seguiam pelos 2 calendários. Eu tenho 2 folhinhas na minha casa. Quem chega na minha casa fica doidinho. O que é isso, pastor? 2 calendários? Um é o juliano-gregoriano e o outro é judeu. Mas por que só precisa disso? Eu sou judeu. Eu tenho 2 culturas. É um negócio estranho, né? Quando você vive entre 2 culturas, né? Eu falo hebraico, falo espanhol, porque são os meus idiomas nativos, mas falo português, não tão bom, tão bonito como o português que vocês falam, mas eu tenho batalhado, né, ao longo da minha vida, né? Comecei a falar português com 14 anos de idade. Antes eu só falava hebraico e espanhol. É apenas uma curiosidade, nada mais. Não tem nada assim importante que isso venha influenciar na matéria que nós estamos estudando. Só para vocês terem uma noção da importância do nosso calendário e da influência que Jesus, com o seu nascimento, veio trazer. Irmã Laodiceia já levantou a mão abençoadora, né? Vocês podem ficar à vontade. Me interrompa a hora que precisarem em apresentar a sua pergunta, a sua dúvida. Irmã Laodiceia. Quando eu estava lendo essa primeira parte da primeira aula, e veio essa linha desse calendário, aí eu falei, quando eu for perguntar ao professor, não sei se vai comentar sobre isso, que eu queria ver com ele como que o povo explica, o povo, assim, para nós que somos cristãos, nós entendemos o impacto de Cristo, nós entendemos e nós cremos nisso, mas como que foi para o povo encarar e explicar exatamente parar nesse momento, e é porque eles tentam explicar tudo, né, pastor? Yeah. E aí eu achei interessante que foi a primeira vez também que eu ouço alguém falar a data que Jesus Cristo nasceu, porque eu também brigo com essa data lá no final, sendo como é que Maria ia estar andando no meio desse tempo ruim, eu fico bem complicado. Na verdade, o 25 de novembro, só para vocês terem uma ideia, não vou entrar em detalhes agora, tomaremos um pouquinho de tempo. O 25 de dezembro é uma data convencionada. Como assim convencionada?
Se você vai lá atrás na história, por volta do ano 640 depois de Cristo, a Igreja Apostólica Romana, ou a Católica Apostólica Romana, ela convencionou algumas datas baseadas no paganismo romano. Se você fizer um estudo profundo, a Igreja Católica Romana ela é oriunda do paganismo romano ou do sincretismo religioso que começa a existir a partir do imperador Constantino II, a partir do ano de 313 depois de Cristo. Então, Constantino ele une a Igreja ao Estado no ano de 313 depois de Cristo. Quando Constantino une a Igreja e o Estado, então, uma das exigências, que isso foi um golpe político que Constantino usou para parar de perseguir aos cristãos. O que acontece? A partir então, a Igreja ela tem um setor apostatado, ou seja, um grupo de cristãos nada fiéis ao Evangelho, nada fiéis a Jesus Cristo, nada fiéis à palavra de Deus. São cristãos que gostavam de ser bajulados pelos políticos e daí se envolveram com os políticos. Então, todo o sistema eclesiástico que existe dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, uma forma de governo, ela é baseada na forma do governo político instituído pelos imperadores romanos de 200 anos atrás. Entende? O primeiro imperador romano foi Otaviano Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Então, a partir do primeiro imperador romano, começam a ser lançados alguns princípios, como, por exemplo, Otaviano Augusto, sendo o primeiro imperador romano, ele se denominou Deus. Olha que coisa absurda. Então, ele exigia a adoração dos seus súditos, afirmando que ele era o único Deus homem. Mas ele não podia imaginar que o verdadeiro Deus homem estava a caminho. O verdadeiro, o legítimo, o único Deus homem estava a caminho. Só que Otaviano Augusto era o Deus homem falho, o Deus homem imperfeito. Ele se achava Deus homem. Mas o Deus homem perfeito, o Deus homem completo, o Deus homem poderoso, o Deus homem maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, estava a caminho. Nasceria anos depois que Otaviano Augusto. Inclusive, nós vamos ler daqui a pouquinho na Palavra de Deus, né, um registro do livro do Evangelho de Lucas, quando Otaviano Augusto ordenou um censo. Que interessante. A Bíblia fala sobre isso. E neste censo registra-se o quê? Maria indo para a sua cidade natal para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, Jesus nasceu em Belém porque Belém era a cidade de Natal de Maria. Olha que coisa tremenda, né? Quando Deus tem um propósito, tem um plano, ele move céu e terra para que a coisa se cumpra. Já estava escrito no livro do profeta Miqueias: ó tu, Belém de Efrata, pequenina és entre as nações entre as cidades de Judá, mas de ti virá o cetro que governará a toda uma nação. Que coisa linda! Ou seja, a profecia foi lançada pelo profeta Miqueias aproximadamente em 580 a.C. E 580 anos depois, nasce o Senhor Jesus Cristo, cumprindo-se ao pé da letra a profecia do profeta Miqueias na cidade de Belém. Aí Deus move a história. É muito interessante que Deus ele tem a história da humanidade como um tabuleiro de xadrez. Ele vai mudando as pecinhas da maneira que ele quiser. Na nossa cabeça, a gente nem imagina o porquê da evolução destes fatos. Até mesmo, eu falo isso que eu sou historiador, depois da Bíblia, é uma matéria que mais me fascina, né? Quando eu estudo a Bíblia à luz da história, você pode acreditar, eu delírio, eu entro num total delírio, porque a história ela trabalha de uma forma tão organizada, tão sincronizada, que eu me questionava, Senhor, por que funciona a coisa assim? Aí, quando eu fui entender os propósitos de Deus na Bíblia, agora entendi. Porque nós servimos ao Deus da história. Não apenas da história da humanidade, mas a história da minha vida, a história da sua vida, ela também está toda escritinha nas palmas do Senhor nosso Deus. Por isso que acontece o que tem que acontecer. Que venha a luta, problema, tempestade, a minha história e a sua história, já está escrita nas palmas da mão do nosso Deus. Então, isso nos dá um conforto maravilhoso. Que conforto? Que este planeta Terra, que esta humanidade que está hoje mergulhada numa pandemia, numa confusão, numa incerteza, num desespero, numa falta de esperança, está todo mundo em parafuso. Volta ou não volta a pandemia? Como é que está a variante Delta? Está todo mundo doido. Mas as pessoas que não têm esperança neste livro, e a esperança no Salvador que proclama este livro, elas estão perdidas e desorientadas. Mas, graças a Deus,
Assim como eu tenho um GPS, e você também tem o seu GPS no seu telefone ou no seu carro, esse aqui é o nosso GPS, guiado pelo Santo. Então não temos como errar, não temos como ficar perdidos no meio de uma situação tão caótica a qual estamos vivendo. Então, nós estamos iniciando esta matéria para você entender que Jesus é o centro de tudo. Não é o centro apenas da minha vida ou da sua vida. Ele é o centro da história. Ele é o centro da Bíblia. E não poderia ser diferente. É o centro do Novo Testamento. Em João, capítulo 1, verso 1, 3, lemos. Sim, pastora Vera. Só uma curiosidade aqui, que nem a irmã Laudicea já falou, né? Foi a primeira vez também que eu ouvi dizer uma data e um ano em que Jesus nasceu. Mas eu queria saber, isso aqui está constando em algum lugar na Bíblia judaica? Como é que o senhor sabe me dizer que Jesus nasceu em 6 de abril? É fácil. Vamos lá em Lucas. Fácil entre aspas, né? Porque a Bíblia trabalha com códigos. Isso que não é fácil, não. A Bíblia trabalha com códigos. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. O pastor responde na hora, fica de rir. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Alguém perguntar para a gente, né? Falar, como é que você sabe que Jesus nasceu? Já tinha visto lá? Tem que saber, né? Eu já sabia? A Bíblia trabalha, creio que a maioria de vocês que já estão conosco estudando, já sabem que a Bíblia trabalha com códigos, né? Aí nós temos que entender os códigos da Bíblia. O problema é entender os códigos. Para entender os códigos, temos que estudá-los para chegar a uma conclusão, porque nem todas as datas são claras no nosso entendimento, né? Porque a Bíblia usa a linguagem da época, a linguagem codificada na nossa compreensão nos dias de hoje. Vamos lá, Lucas capítulo 2. Já vamos adiantar essa partezinha que nós iríamos falar lá na frente, mas não custa nada adiantar. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Preste atenção. César Augusto. A história o chama de Otaviano Augusto. Mas a Bíblia, vou repetir, é um livro que revela a história, mas não é necessariamente um livro para trazer a história como se aprende nas escolas ou nas universidades. Confirma a história. Aí temos um nome César. E muita gente pensa, não, é um camarada chamado César Augusto. Não. O nome César na Bíblia, César, está se referindo a um título em latim, que quer dizer imperador. Imperador. Então, César, anote aí, significa imperador. E a Bíblia traduz como César, quando se joga no português, né? Que a palavra imperador no latim é César. Então, toda pessoa que tem um nome próprio masculino, César, não sei se é o significado, imperador. Então, nós temos aqui decreto do imperador Augusto, que ele era chamado, o nome dele, vocês vão ficar assustados com o nome desse imperador, Gaio Iulius Germanicus Septundus Heliogábalus Vicenticus Augustus. Esse era o nome do primeiro imperador romano. Pastor, como é que você guardou isso? Não sei. Quando eu fiz a minha faculdade de História, na minha mente entrou uma enxurrada de nomes. Hoje, por mais que eu coloque Clorox para limpar da minha mente, não consigo limpar. Vocês acreditam? Eu faço de tudo, até a hora. Deus, limpa a minha mente, deixa a minha mente limpinha, como de uma criança de 2 anos, mas não adianta, não. Eu vou morrer com a minha mente carregada. Só Deus na causa. Ok. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população para recensear-se. Isso aconteceu em final de março do ano 4 antes de Cristo, aproximadamente entre os dias 25 e 29. Como é que eu sei disso? Você lança a mão dos escritos históricos de Flávio Josefo. Você lança a mão dos escritos históricos do historiador grego Heródoto, do historiador grego Eusébio, do historiador romano Suetônio. São vários historiadores que confirmam a data do censo. Agora, observe adiante o que diz. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria.
quando estudamos a história, Quirino foi governador da Síria entre 30 antes de Cristo e 4 depois de Cristo. Mas o recenseamento foi feito exatamente quando? Ó, que interessante. 24 de março do ano 4 antes de Cristo. Então, nesse dia, foi feito esse recenseamento e por etapas, por regiões. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Agora, olha o versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Tanto José como Maria eram descendentes da casa de Davi, ou seja, da tribo de Judá. Diz o versículo 5 de Lucas 2, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. E estando ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho, o primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A data do censo foi marcada para 24 de março. 13 dias depois, segundo a história, tá? E Suetônio confirma isso. Suetônio, o historiador romano Suetônio. 13 dias depois, dá exatamente 6 de abril, nasce o Senhor Jesus. Isso é história, mas a Bíblia não diz essa data. Mas a Bíblia diz o evento. Estão me entendendo? Ó, e estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E esses dias foram exatamente de 24 de março a 6 de abril do ano 4. E aí nasceu Jesus. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Compreendem? A Bíblia ela apresenta o fato. Ela não apresenta a precisão de datas, porque a Bíblia ela não trabalha com isso, a menos que seja no calendário hebraico, no calendário judeu. Como, por exemplo, a Páscoa judaica, ela necessariamente tinha que acontecer no 14º dia do mês de Nissan. Vou repetir. A Páscoa judaica ela tem que acontecer necessariamente no 14º dia do mês de Nissan. Quer ver uma curiosidade que enlouquece o povo? O que significa o 14º dia do mês de Nissan? O dia da Páscoa judaica, e foi o dia exato que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, e horas depois o próprio Cristo estaria passando pelo flagelo do seu sacrifício. Ele morre no dia 15 do mês de Nissan. O dia 15 do mês de Nissan, está preparado para ouvir? Coincidência demais. É o mesmo dia 6 de abril. Oh! Então, Jesus nasce em 6 de abril de 4 anos de Cristo e morre em 6 de abril do ano 29. Que coisa louca! Então, ele nasce no 14º dia de Nissan e morre no mesmo 14º dia de Nissan. Pouca gente sabe disso. Por quê? Pouco se consulta ou se ensina essas fontes históricas de tremenda importância. Se vocês tiverem interesse em investigar essas fontes históricas, eu posso passar para vocês, tá? Um dos livros mais importantes para vocês conhecerem essas fontes históricas é chamado A História dos Hebreus, de Flávio José. Alguém já ouviu falar da História dos Hebreus? Deixa eu me aproximar aqui, né, que eu estou aqui hoje no meu quarto de dormir, que é o único que tem ar-condicionado, em minha biblioteca está do outro lado da casa e não tem ar-condicionado, então isso aqui está uma grelha. Para fazer churrasco, eu gosto de fazer do lado de fora, mas hoje, como eu não quis fazer churrasco, então eu estou aqui do ladinho do meu ar-condicionado. Eu vou alcançar aqui um livro, só um momentinho, coisa rápida. Vou pegar um livro. Bom, esse livro aqui ele é muito conhecido, embora esta edição que está aqui nas minhas mãos, ela é uma edição histórica. Por quê? Porque foi a primeira edição lançada em língua portuguesa no ano de 1992, a História dos Hebreus. A CPAD lançou a História dos Hebreus em 1992 em 3 volumes,
porque a CPD ganhou os direitos autorais, porque originalmente foi escrito em grego koiné em latim, tá? Não existia, até 1992, não existia a história dos hebreus em língua portuguesa devidamente traduzido. Então, a CPD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, consegue, né, depois de muita luta, os direitos autorais, o direito de trazer para a língua portuguesa. E a primeira edição é essa aqui, ó, volume 1, volume 2 e volume 3. Hoje é um só volume, seja de capa azul, de capa dourada, né? A edição de 2021 em capa dourada. Creio que Irmã Laodiceia tem a edição azul, a capa azulada. A capa azulada. Não, ela tem de 2021, rapaz. Essa é a edição de 2021, que é a capa dourada. Tem a capa também azulada, se não me engano, é de 2016 ou 2015. Mas Deus nos deu um presente com este livro, né? Aí você vai perguntar, que tipo de presente? Presta atenção. O que eu vou falar aqui é para a glória de Deus, entende? Porque nós fomos presenteados no ano de 1992. Essa aqui é a ficha técnica. Vocês estão vendo alguma coisa aqui diferente? Antônio Gilberto. Nome do senhor. Tem o nome do senhor aí. Eu fui o redator auxiliar. Para a glória do nosso Deus, eu fui o redator auxiliar na primeira edição de Flávio Joséfo em língua portuguesa. Fomos 9 pastores, e inclusive esse pequenininho que vos fala, né? Um redator auxiliar. Passamos 2 anos e 4 meses traduzindo juntos, pastor Antônio Gilberto, pastor Gustavo Kessler, traduzindo do grego koiné e do latim para o português. Trabalhávamos os 18 horas por dia. Foi muito cansativo. Mas Deus nos deu esse privilégio. Eu fui o último a ser convidado. Falei, por que eu? Ah, pastor, o senhor conhece grego koiné, o senhor conhece fluentemente o latim, isso vai ser um grande desafio, pode acreditar. Quanto tempo vai durar esse trabalho? Entre nós 9? Mais de 2 anos. Hã? Mas eu aceitei o desafio. E aqui nós temos esse trabalho lindo, tá? Se você conseguir essa edição, essa aqui é uma edição histórica, rara, não se encontra em nenhum lugar. Tem muitos pastores que eu quero dar de presente essa edição histórica de 3 volumes. No Brasil, já busquei de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí. É raríssimo encontrar. Encontrei há 2 meses atrás em Goiânia, mas valendo horrores. R$800 os 3 volumes, porque se tornou uma raridade. Hoje é um só volume, mas em 1992 foram 3 volumes. Então, para a glória do Senhor. Então, isso aqui é uma das mais ricas fontes históricas que confirma a narrativa tanto do Antigo como do Novo Testamento. A Deus toda a glória, irmãos. Esse que vos fala é assim, pequenininho, mas por alguma razão ele decidiu me colocar tão pequenininho ao lado de homens tão grandes, né, que fizeram uma diferença, né? Foi muito emocionante quando a história dos Hebreus foi lançada em 1992. Eu não queria estar presente, mas, na época, a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil exigiu, né, a nossa pequena presença, e ali estivemos, né, para somente dizer, Senhor, só Tu fazes isso, eu não sou nada, não tenho nada, eu não posso nada. Glória a Deus. Vamos lá em João 1:3. João 1:3. No princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. E estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso aqui é uma tradução mais livre do Evangelho de João, dizendo que a palavra, Jesus, sempre existiu. Na tradução normal da Bíblia, ou nas traduções mais conhecidas, entendemos como a palavra verbo, tá? Mas a palavra verbo na Bíblia quer dizer a expressão de Deus falada e revelada. Tá? Toda vez que você lê no Novo Testamento a palavra verbo, está se referindo a quem? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que Jesus sempre existiu. Não, Jesus não nasceu em 6 de abril do ano 4, ele assumiu uma forma humana no dia 6 de abril do ano 4 a.C., mas ele sempre existiu, ele sempre foi pré-existente, ou seja, eterno, mas para cumprir o propósito estabelecido por Deus, para consumar a obra da salvação, ele teve, na plenitude dos tempos, como diz Paulo aos Gálatas, assumir a forma humana.
Me acompanhe aqui na apostila, por gentileza. Lá embaixo. Ele sempre foi Deus, desde o início dos tempos, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Ele não foi criado, mas é eterno e criou todas as coisas. Mas existe um momento em que Jesus entra na história e se revela a todos os homens. O apóstolo João afirma: aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A tradução livre para esta palavra, para essa frase, tornou-se carne e viveu entre nós, é uma palavra grega que, se a gente for traduzir ao pé da letra, o verbo não existe no português, mas seria algo parecido como de tabernáculo, tabernacularizar. É um trava-línguas, ou seja, Jesus assume uma forma como de um tabernáculo, uma forma física, porque Jesus, na eternidade, sempre foi o quê? Espírito. Eu pergunto aos alunos, qual é a forma original do Senhor Jesus? Espírito. Deus é Espírito. E os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. O Pai é Espírito. Jesus é Espírito. E o Espírito Santo é Espírito. Então, são 3 pessoas em um só Deus. Presta atenção, isso pode dar um nozinho na nossa cabeça. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Só um pouquinho. 3 deuses? Não. 3 pessoas em um único Deus. Por isso que os judeus têm muita dificuldade em aceitar a Jesus. Sabe por quê? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: ouve, ó Israel, só existe o Senhor, o único, o Deus de Israel. Então, na cabeça do judeu, olhar para Jesus é admitir que existe um outro Deus além de Adonai. E para eles, então, isso é idolatria. Por isso que eles não conseguem ver Jesus como Deus, me acompanham? E como Filho de Deus, porque seria como admitir 2 deuses. E eles não conseguem ver o Espírito Santo como Deus. Eles creem que o Espírito Santo, os judeus, é uma emanação da parte de Deus. Como os testemunhos de Jeová creem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Mas a Bíblia deixa bem clara que o Pai é digno de glória e adoração. O Filho Jesus é digno de glória e adoração. E o Espírito Santo, a mesma coisa. Não tentemos entender ou explicar a Trindade, que é um mistério que não vai entrar aqui na nossa cabeça nunca, né? Mas a Bíblia nos revela que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são Deus. Só para fechar essa parte, coisa linda. O Espírito Santo das 3 pessoas é a única pessoa que revela, fala e manifesta da parte do Pai e do Filho. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo fala da parte do Pai e da parte do Filho, mas nunca o Espírito Santo vai falar dele mesmo ou sobre ele mesmo. Você nunca vai ver isso na Bíblia. O Espírito Santo falando dele. Ele fala trazendo glória para o Pai. Ele fala trazendo glória para o Filho. Mas ele nunca fala dele mesmo. E nem traz glória para ele. Mas ele é digno de toda glória também. Ele é digno de toda adoração. Que coisa linda! Aprendemos uma lição. O Espírito Santo é um gentleman. Tem muita gente batendo no peito, com todo respeito. Eu sou apóstolo. Eu sou patriarca. Eu sou serafim. Eu sou querubim. Eu sou semideus. O Espírito Santo não está gritando e dizendo eu sou Deus. Não. Ele traz a glória para o Pai, traz a glória para o Filho, e ele é glorificado. Que coisa linda! E por isso temos que dar honras e glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que tem lá a bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Porque o Espírito Santo é Deus. Está entendido, gente? Se alguém disser que o Espírito Santo não é Deus, tem negócio errado. Dentro da Bíblia, o Espírito Santo é Deus. E olha outra prova, que é uma prova mais linda, que o Espírito Santo é Deus. Ele está vivendo aí, dentro de mim, dentro de você. E vou esticar um pouquinho. Hoje, os hinos atuais, creio que alguns das irmãs já se lembram que eu vou dizer, estão cantando assim, Senhor,
visita a tua igreja, visita o teu povo. Mas aonde está escrito isso na Bíblia, no Novo Testamento? No Antigo Testamento, sim, o Espírito Santo visitava a nação de Israel através de reis, profetas e sacerdotes. Anote aí. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava a nação de Israel através de reis, profetas e sacerdotes. Por quê? Porque dava a eles uma missão específica, num tempo específico e numa forma específica. Quando terminava o tempo da missão, ou do rei, ou do profeta, ou do sacerdote, o que acontecia com o Espírito Santo? Se recolhia. O quê? Então, o Espírito Santo não vivia entre o povo? Não. O Espírito Santo passou a viver no meio do povo, sabe quando? Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, quando vem o dia de Pentecostes. Jesus prometeu anos antes: eu e meu Pai viremos nele e faremos nele o quê? Morada permanente. Então, hoje, o Espírito Santo mora. Alô? Se você está cantando aquele hino, visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja, Espírito. Então, você está no Antigo Testamento. Você está parado lá no Antigo Testamento. Eu não quero visita do Espírito Santo. Quero visita, vem e vai. Vem e vai. É como eu estive visitando alguns meses atrás a irmã Laodiceia. Graças a Deus, o esposo dela que eu diga. Eu não fiquei lá fazendo morada permanente. Foi até uma visita até rápida, né, irmã Laodiceia? Rápida demais, meu Deus. Nem 6 horas eu fiquei naquela abençoada casa, né? Eu viajei 6 horas para chegar na casa dela de véspera ainda, né? De tão complicado é um pouquinho para sair daqui de Boston até Martha's Vineyard. Mas ali é um paraíso, né? Acho que Jesus transferiu o Éden para Martha's Vineyard. Não sei o que Jesus encontrou naquelas 2 ilhas, Nantucket e Martha's Vineyard, né? Mas fui lá, fiz uma visita, aquela visita de enfermeira, saí fora. Isso é visita. Mas o Espírito Santo, graças a Deus, ele não nos visita mais. Ele veio para morar. Ei, o Espírito Santo está morando em você? Você tem certeza que ele mora em você? Glória a Deus. Alguém está com dúvida? Opa, se alguém está com dúvida, vamos parar para orar. Vamos parar para orar para o Espírito Santo encher você, para você ter certeza que ele está vivendo. Então, muda a musiquinha. Espírito Santo, vem me visitar. Que visitar nada, ele vem fazer morada permanente. Mas esses hinos, pastor, tem um problema de conhecimento bíblico básico. Mas são cantores ungidos. Pode ser, e eu não duvido, e não estou questionando, mas nem todo cantor ungido com graça de Deus tem uma visão básica das Escrituras. Como um certo cantor. Ficou meio chateado comigo, né? Uns 3, 4 anos aqui em Boston. Então, pastor, eu vou ter que fazer um curso básico de teologia? Acho bom. Acho bom. Porque ele escreve uns hinos meio estranhos. Não vou entrar aqui nos detalhes. Ele ficou bem chateado comigo. Pastor, o senhor só está querendo quebrar minhas pernas? Eu não. Quem está querendo quebrar suas pernas é esse aqui. Ele ficou assustado. Quando eu levantei a Bíblia para ele, só está querendo dizer que eu sou analfabeto de Bíblia? Parece que sim. Eu fui muito respeitoso com ele, né? Muito carinhoso. Parece que sim, porque os seus hinos têm muito homem no meio, né? Um homem no centro de tudo, né? Eu já estou dizendo, né? Não vou falar o nome dele, claro, por respeito e ética. É um cantor evangélico muito conhecido demais, que os hinos dele são muito antropocentristas, ou seja, o homem no centro de tudo. E cadê Jesus? Onde está Jesus? Onde está o Pai? Onde está o Filho? Onde está o Espírito Santo? É só o homem, é só o homem. Me dá minha vitória. Não é que Deus não queira dar vitória, ele dá vitória para a gente. Claro, Deus tem prazer em nos dar vitória. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas se um hino só coloca o homem como centro de todas as atenções, e Cristo, e o Pai, e o Espírito ficam de fora, vamos parar tudo. Vamos desconfiar. Espera aí. Quem é a glória? Para quem é a glória? Para quem é a honra? É para o homem? O hino é para quem? É para exaltar o homem, os seus feitos, ou para exaltar os feitos do Senhor nosso Deus? Vamos parar para pensar como isso é importante, né? Se um hino não está para glorificar o nome do nosso Deus, é um hino antropocentrista. Temos que analisar com muito cuidado, com muito carinho. Voltando para a apostila. Isso é só introdução, gente. Calma. Já comeram canapé? Não sei se vocês conhecem, eu sou do Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro tem um appetizer chamado canapé, que é um palitinho que na ponta tem uma azeitona, depois seguido de 2 cubinhos de presunto, depois queijo, pimentão. Alguém conhece canapé? Acho que eu estou sozinho, né, irmã? Graças a Deus, irmã Cássia é do Rio de Janeiro. Poxa, eu tinha esquecido que tinha uma carioca aqui do meu lado. Que às vezes eu falo canapé aos irmãos mineiros. Hã? Deve ser um outro idiomatismo, né? Que eu não sei o nome de canapé em Minas. Como no Rio Grande do Sul. Canapé no Rio Grande do Sul é chirola. Chirola. Eu falei, rapaz! Me lembrou ciroula, né? Que é um tipo de uma roupa de dormir. Mas no Rio Grande do Sul é chiroula. Eu falei, pastor, canapé no Rio Grande do Sul é outra coisa. O que é? É um tapa no rosto. Sério? Então, te retiro o que eu digo. Vamos lá. Então, estou dando para vocês um canapé. E o canapé de hoje é só a cabeça da azeitona. Na aula que vem, eu vou dar o presuntinho para vocês. Na terceira aula, eu já vou dar uma parte do queijo. Na quarta e na última aula, eu fecho. Tá? Mas hoje é só a metade, a cabecinha da azeitona. Então, vamos devagar, ninguém vai ter indigestão aqui, não. Porque se eu for muito rápido, vocês vão ficar assim. Muita informação para eu processar na minha cabeça. Tranquilo. Não vou fazer a coisa complicada e muito menos difícil. Tá? Fique tranquilo. Então, voltando à apostila, lá embaixo. O Novo Testamento é o lugar da Bíblia onde Jesus se encarna, assume a forma humana e passa a viver entre os homens. Ele não foi criado neste momento, apenas se revelou ao mundo para que pudéssemos vê-lo. Esta encarnação de Jesus é o evento principal que inaugura a segunda parte da Bíblia e que vamos estudar neste curso, ou seja, nesta matéria. Vamos lá, virando a página 5. Apesar de o Novo Testamento nos trazer informações e ensinos de Jesus, ele mesmo não nos deixou nenhum material escrito. Olha que curioso. Para pensar aqui comigo. Jesus fez uma obra maravilhosa na Terra, fantástica. Mas o que levou Jesus a não deixar nenhum livro escrito? Ele não poderia? Ele, sendo Deus e Filho de Deus, não teria todas as condições de deixar um livro escrito por ele mesmo? Sim ou não? Pergunto a vocês. Não poderia ter deixado? Claro que sim. Ele, mais do que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais do que o apóstolo Paulo, que redigiu 13 epístolas, né, de sua autoria, Jesus poderia ter, né, deixado um registro de próprio punho. Mas ele não fez isso. E daqui a pouquinho eu vou dizer por quê. Tá? Os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo para registrarem as suas experiências, impressões, os acontecimentos históricos e tudo aquilo que Deus desejou que fosse registrado. A maioria deles eram judeus, discípulos de Jesus, como, por exemplo, o apóstolo Pedro, apóstolos reconhecidos como o apóstolo Paulo, ou pessoas muito próximas a ele em quem podiam confiar, como, por exemplo, Lucas, o médico. Veremos as questões de autoria com mais detalhes à frente. Agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia por que Jesus não deixou nenhuma obra escrita, nenhuma obra registrada. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que interessante. Como acabamos de falar, nem o Pai, olha que interessante, fala de si mesmo. Jesus diretamente não fala muito de si mesmo, mas o Espírito Santo testifica da parte do Pai e da parte de Jesus. E aqui, quando lemos esse texto, vou ler de novo para você observar. Examinar as Escrituras, ou seja, vamos entrar na profundidade deste livro. Quando entramos na profundidade desse livro, o que vai acontecer? Vamos chegar à conclusão que é o livro que vai nos dar a condição da vida eterna. E este livro, as palavras desta Escritura,
testificam de quem? De quem é Jesus, o que ele fez, o que ele é e o que ele pode fazer por nós. Em outras palavras, não houve nenhuma necessidade de Jesus deixar nenhuma obra escrita, porque este livro, por si, já revela a pessoa de Jesus. Você sabia que Jesus está dentro dos 66 livros da Bíblia? Quem de vocês sabia? Quem de vocês sabia? No transcorrer das próximas aulas, eu vou mandar para vocês, vou postar, melhor dizendo, no grupo, a listinha que traz Jesus dentro dos 66 livros da Bíblia. Onde encontramos Jesus em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Levítico, em Deuteronômio, em Juízes. Vamos ver 66 vezes aparecendo Jesus, sendo Jesus revelado. Tranquilo, nos próximos dias vai aparecer lá uma listinha de 2 páginas. Você vai ver Jesus em todos os 60 e você vai ficar assim. Eu não sabia que Jesus estava toda a Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é a razão da nossa fé, é a razão da própria Bíblia e a razão da nossa existência. Mas olha só o que temos aqui pela frente. O Novo Testamento. Quantos livros compõem o Novo Testamento? Gente, eu esqueci. Deu um branco agora. 27. 27. Tem certeza? 27 no Novo. Não é 29, não? Não, 39 Não. é o antigo. Não é 14? Não são 14 livros, gente? Vamos lá. Me ajuda aqui. Não são 14 livros? Não. Tem certeza que são 27? Parabéns para vocês, embora não seja ainda nessa data querida, mas são 27 livros. São 27 livros, tá? E nesses 27 livros, eu pergunto, eles foram escritos na nossa língua portuguesa? Não. Não. Olha o que diz aqui. Idioma e composição. O idioma mais falado em Israel era o aramaico, uma variação do hebraico. Era neste idioma que Jesus pregava, olha que interessante, ensinava e falava com seus discípulos. Mas, ao ser registrado, os autores preferiram fazê-lo em grego koiné. A palavra koiné quer dizer popular, ou do povo, porque existem 2 tipos de grego. O grego clássico, que é o grego dos filósofos da antiga Grécia, como Platão, Aristóteles, Sófocles, Pitágoras. Esse é o grego clássico, que é falado hoje na Grécia, tá? Mas o grego koiné, ele é também conhecido como Ancient Greek, ou grego antigo, ou grego religioso. O Ancient Greek hoje não é falado na Grécia, pelo povão, mas sim pelas autoridades religiosas da Igreja Ortodoxa do Oriente. Ok? Então, os religiosos na Grécia, ou os universitários, os estudantes, sim, eles falam o grego koiné. Mas nos tempos de Jesus, o grego koiné era como fosse hoje o inglês. O inglês é um idioma comercial. Até na China, gente, se você não sabe, se fala inglês. Quando eu estive em Hong Kong, há 30 anos atrás, claro, há 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos atrás, Hong Kong estava sob o domínio britânico. Os ingleses mandavam em Hong Kong. Mas até na China, apesar de que hoje Hong Kong pertence à China continental, ainda fala em inglês. No Nepal, eu estive no Nepal, estive no Tibete, lá nos Himalaias, e eu fiquei impressionante. Lá o povo fala inglês, né? Fui no Camboja, não entendia bulufas de nada. E lá no Camboja, lá no extremo do Sudeste Asiático, eu vi gente falando inglês. Ou seja, o inglês é o idioma que domina o mundo inteiro. Até no Marrocos, né, que se fala o árabe e o francês, conheço o Marrocos, também se fala o inglês. Irmã Laodiceia levantou a mão. Professor, no tempo que Jesus nasceu e ele estava fazendo sua pregação, estava sobre o jugo romano. Exato. E a gente vê que, quando eles quiseram fazer essa tradução jogada no grego para o povo, então, quando os gregos estava sob o domínio dos gregos, os gregos trabalharam mais nessa questão mais mental. É como se eles... por exemplo, Roma foi um jugo mais de violência, pegada à força. E o grego, é o meu pensamento, depois eu me corrijo, talvez eles
dominando a mente, dominando sobre a fala, ele trazeria o povo, manteria o povo mais para si. Na verdade, os gregos ganharam uma influência muito forte naquela região pelo governo de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande foi o grande governante macedônio, que dominou toda aquela região por volta de 330 a.C. Roma, antes de assumir aquela área da Europa e da Ásia, quando Roma chega, a cultura helênica, a cultura grega, dominava fortíssimo, fortíssimo. Só para você ter uma ideia, nós, ocidentais, brasileiros, nós herdamos diretamente pontos da cultura greco-romana. Por exemplo, o sistema judiciário brasileiro ele é todo baseado no formato romano. O sistema educacional brasileiro ele é baseado em todo o formato cultural grego. A arquitetura que vemos nos prédios bem trabalhados, com colunas, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, de quem é a influência? Dos romanos ou dos gregos? Dos gregos. Então, a cultura romana dominou a fala, como falou nossa irmã Laodiceia, dominou as línguas, dominou os costumes e dominou até mesmo o formato de vestimenta. Os romanos passaram a se vestir por causa da influência da Grécia antiga, né? Porque antes que Roma existisse, né? Porque Roma existe desde 700, existiu, né? Desde 753 a.C. Já Grécia, mais de 2.500 anos antes de Cristo. Então, Roma, diante da Grécia, era muito jovenzinha. Porém, Roma foi o império mais poderoso do mundo por causa da força militar. Os gregos também tinham um exército muito poderoso, mas nada comparado ao Império Romano. A força militar de Roma foi duas vezes muito mais forte do que a da Grécia. Razão dessa qual, quando o anticristo se revelar depois do arrebatamento da igreja, o governo dele vai ser perfeitamente a ressurreição do modelo do Império Romano do passado. Quando estudamos escatologia, nós descobrimos que os 7 anos do governo do anticristo na Terra vai ser a exata ressurreição do modelo político, econômico e religioso que teve no passado o Império Romano. Mas a influência do grego na composição do Novo Testamento foi devido que Grécia deixou uma influência muito forte na cultura e na educação daquele mundo, daquela época, incluindo, então, a própria Palestina. Por isso, o grego se tornou o idioma universal. Há uma suspeita que o Evangelho de Mateus, olha essa curiosidade aqui na apostila, tenha sido escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Podemos, então, dizer que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, provavelmente o Evangelho de Mateus. Não é uma prova fechada, contundente, definitiva, mas pelas características internas. Por quê? Levanta-se essa ideia que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em aramaico. Não sei se você já leu. Quem já leu o Evangelho de Mateus? Com atenção. Alguém já leu? Com atenção. Então, você vai se lembrar o que eu vou dizer agora. Existem palavrinhas no Evangelho de Mateus, tais como Talita Cumi. Alguém já viu essa frasezinha? Talita Cumi. Foi no momento da ressurreição da filha de Jairo. Talita Cumi é uma expressão em aramaico que quer dizer a ti te digo, menina, levanta-te. Talita quer dizer menina. Cumi, levanta-te. Menina, levanta-te. Outra expressão em aramaico, Jesus curou um surdo. Sabe o que Jesus fez? Seja curado? Não. Jesus deu um gritão dizendo, Éfatá. Alguém já leu essa palavra no livro de Mateus? Éfatá. Abre-te. Aramaico. Aba. Alguém já leu em Mateus a palavra Aba? Papaizinho. E ela se repete no Evangelho, aliás, na carta de Paulo aos Romanos. Aba. Então, Aba, Talita Cumi, Efatá, são palavras aramaicas, que, na verdade, elas não deveriam estar ali, num texto escrito em grego. Em outras palavras, então, baseado
nessa evidência interna, então o Evangelho de Mateus, provavelmente, originalmente, foi escrito em aramaico. Depois, sim, ele foi retraduzido para o grego koiné, porém se manteve ou se mantiveram estas palavras aramaicas que no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, são apenas 3. Dê uma olhadinha nessa ilustração aqui, ó. Olha que interessante essa ilustração aqui. Olha com atenção. O material usado era um papel orgânico chamado papiro, feito a partir de fibras de uma planta. Este papel era muito popular, mas se desintegrava com o tempo. Por isso, infelizmente, não temos os manuscritos do Novo Testamento intactos, apenas cópias bastante antigas, como um trecho de João 8:31-33 e 37:38, datado em 110 a.C. Em outras palavras, vocês estão vendo aí uma reprodução de um papiro escrito em grego koiné, como se tivesse velho, rasgadinho, deteriorado, mas é dessa forma, dessa maneira. O papiro é um material tirado de uma planta chamada lótus, uma planta que cresce na beira dos rios do Egito e da Palestina. A lótus, a planta lótus é a mesma da família dos palmitos, ok? Formato de tubinho, tirava dali o material, cortava, se secava e abria, porque o papel que hoje conhecemos foi inventado pelos chineses em 1378. Então, até 1378, olha que sacrifício, não se tinha o papel, era tudo por papiro, ok? De origem vegetal ou de origem animal, também orgânico, ou seja, pele de cabra, pele de foca, pele de animais marinhos, que eram, então, registrados à Sagrada Escritura. Aí você vai me perguntar, então não existem os originais do Novo Testamento? Nem do Antigo, porque eles todos foram escritos em papiro, e o papiro não dura mais de 400 anos. Ele se deteriora muito rápido, depois de 3, 4 séculos. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei, então, que a Bíblia Sagrada tem um texto intacto, um texto confiável? Porque foram feitas ao longo dos séculos cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias e cópias de cópias. Sabe qual era o processo das cópias? Reuniam-se em torno de 20 a 30 homens num só lugar para fazerem cópias dos livros da Bíblia. Presta atenção como a coisa funcionava. Deus orientou esses homens a fazerem isso, os copistas. Digamos que num lugar estavam reunidos 20 e 30 homens. Um fazendo cópia do livro de Gênesis, outro do Êxodo, outro de Levítico, Deuteronômio, de vários livros da Bíblia. Qual era o critério? Se ao longo daquelas cópias feitas à mão fosse detectado um erro, parava tudo. Tudo. E o que acontecia? Pegava aquela folha de papiro que estava sendo copiada, se detectou o erro, qual seria o erro? Um pingo de i, uma vírgula, uma letrinha. Hoje a gente tem um apagador para apagar aquele liquid paper, né, branquinho. Você comete o erro, você apaga, já corrige. Mas naquela época, não. E se tratando das cópias da Bíblia, quando a pessoa cometia um erro, jogava fora todo o trabalho para garantir o quê? A autenticidade, a pureza e a genuinidade. Geralmente, um rolo, como do livro do Gênesis, 50 capítulos, a pessoa gastava 8 anos da sua vida. 8 anos. Está lá, copiando. Tem o manuscrito original e a cópia. Imagina o camarada, né? Chegando lá no capítulo 47. Já quase 8 anos. Estou terminando. Estou terminando de copiar. É vitória, é só vitória. Estou terminando. Falta uma semana para ele terminar o capítulo 49 e 50. Imagina a alegria desse homem. 8 anos fazendo isso para copiar. Até agora eu não errei nada, graças a Deus. Está faltando 4 dias para ele terminar os últimos versículos do capítulo 50. Ou as últimas palavras, né? Que não existia ainda o sistema de versículos naquela época. Agora, imagina a frustração do indivíduo.
nas linhas finais, ele cometia um erro de pontuação. Um pontinho. O que era feito? Vinham um grupo de 3 homens, aproximadamente, para conferir. O que eu faço? Você errou esse pontinho. E agora? E agora? 8 anos para o lixo. Vamos começar tudo de novo. Mais 8 anos. Irmãos, era impressionante. Dizem os historiadores que, às vezes, um copista ficava 25 a 29 anos em cima de um livro da Bíblia, até que ele saísse perfeitamente copiado. Estão percebendo que é o sistema de segurança que Deus criou para que a Escritura chegasse até nós exatamente intacta, sem erros gramaticais e sem erros doutrinários. Existem erros de copista, que passaram isso depois do século XII. Eu vou mostrar para vocês depois, com o tempo, que depois do século XII apareceram erros de copista, que se refletiram nas nossas traduções atuais. Só vou dar uma dica para vocês começarem a pensar. Tem um livro no Antigo Testamento que mostra a idade de um rei de Judá. Olha que interessante. 20 anos mais velho do que seu pai. Não pode. O filho ser mais velho do que o pai? Claro que não pode. Mas tem uma tradução, vou mostrar para vocês depois, vou deixar vocês bem curiosos, que mostra com todas as palavras que o filho tinha uma tal idade. Aí você olha lá embaixo, no segundo versículo abaixo, mostra que ele tinha 20 anos mais a idade em relação ao pai. Isso é um erro de copista. Já você pega uma outra tradução da Bíblia, você já vê esse erro corrigido. Mas quando você abre nesse texto, você se assusta. Porque está aqui. O fulano, 20 anos mais velho do que o pai. Já vou dizer a vocês, é um rei de Judá e o texto mostra ele com a idade de 42 anos. 20 anos mais velho do que o pai. E o correto seria ele ter 22 anos. Já vou dar o nome do indivíduo, rei Acasias. Tem uma tradução da Bíblia que mostra Acasias com 42 anos de idade. Está errado. Isso é erro de copista. Calma, tranquilo. Só estou apresentando a vocês a cabeça da azeitona. Calma. Tem muita água para rolar debaixo da ponte. A gente vai estudar cada coisa que vão dizer para você. Você está aprendendo isso? Isso é coisa de doido. Não. Isso é Bíblia. Entrar na profundidade desse livro é o mesmo que cavar. Deixa eu perguntar às irmãs. Vocês já cavaram um buraco alguma vez? Vocês já pegaram pá, enxada e abriram um buraco em algum lugar? Não, só a irmã Laodiceia. Já abri buraco de 4 metros de profundidade. Nunca pensei na minha vida cavar. Eu até pensei, estou cavando minha sepultura. O que é isso? Isso na Argentina, quando eu fui missionário. Eu tive que cavar um buraco de 4,5 metros de profundidade. Mas sabe para quê? Para trazer água. Nós vivemos numa província no norte da Argentina sequíssima, sequíssima, sequíssima e muito pobre. Sabe quem eram as únicas pessoas que tinham pá e enxada? Porque era um luxo ter pá e enxada? Eu e minha família. Eu tinha comprado pá e enxada. Na época custou $300 na Argentina. Caríssimo. E a região onde nós morávamos, se alguém tivesse pá e enxada, é como diz um ditado, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. E ali eu era rei. Chegaram na minha porta, pastor, estamos sem água. E aí? Pastor, você é o único aqui da região, uma região de mais de 100 quilômetros quadrados. Você é o único que tem pá e enxada. Sobrou para mim. Vamos lá. Eu tinha 2 pás e 3 enxadas. Cavamos entre 2 pessoas um poço de 4,5 metros de profundidade. Mas que alegria dá, gente, quando você chega lá embaixo e a enxada bate lá embaixo e tum, começa a borrifar aquela quantidade de água. O povo ficou doido. Jesus é bom, vamos ter água depois de 2 anos e 4 meses. Eu comecei a chorar igual a criança. Rapaz, nunca pensei em cavar um poço para trazer água, para ajudar o povo, né? É.
Mas são coisas que Jesus faz e a gente aprende muito, né, com isso. Então, a Bíblia é igualzinho um poço. Só que a diferença é um poço sem fim. Você cava, você cava, você cava. Procura o fim do poço? Não existe. É sem fim. Já são 52 anos que eu estou cavando esse poço, gente. Eu não cheguei no fundo dele, não. Eu só estou no começo, pastor, não me desanime. Não estou desanimando, não. Só estou no começo do cavar. Pastor, se sou de 52 anos, está no começo, então não vai ter esperança para a gente. Calma, gente. Não se desesperem. Estamos chegando junto, estamos cavando junto. Daqui a 2 meses, as nossas irmãs que estão aqui entrando vão sentir uma diferença enorme, para a glória do Senhor. Vão olhar para vocês e vão dizer, opa, o que é isso? Como é que você está sabendo tanto? Porque uma coisa é você ler a Bíblia e outra coisa é você estudar. Ler é superfície, estudar é profundidade. Muita gente está acostumada a ver o que está na superfície, mas não está vendo o que está na profundidade. Calma, calma. Tem uma viagem muito bonita que nós vamos fazer juntos dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Nós vamos terminar em 15 minutos, tá bom? Como o Novo Testamento está dividido, lá na página 5, já sabemos, 27 livros. Só que não sabemos que está dividido em 5 grupos. Que interessante! Eis aí os 5 grupos. Evangelhos, página de número 6. Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico. Atos dos Apóstolos. Cartas Paulinas. Romanos, Gálatas, as 2 de Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses, as 2 de Tessalonicenses. As cartas paulinas pastorais. Por que pastorais? Dirigidas a pessoas, a indivíduos. Daí, as 2 de Timóteo, Tito e Filemão. Cartas gerais. Elas não têm endereço específico, então são cartas para todos. Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João, Judas. E qual é o único livro profético do Novo Testamento? O livro de Apocalipse. Tá? Você vai me perguntar, por que 4 evangelhos? Não seria suficiente um único evangelho? Claro que seria suficiente. Mas aqui foram escritos em 4 diferentes pontos de vista. Só vou adiantar vocês. Mateus foi escrito para os judeus, para a visão judaica, e apresentando Jesus como o Messias, o rei de Israel. Mustafa abacaxi? Marcos foi escrito... O áudio está aberto. Deixa eu fechar o áudio. Esqueci, irmãs, de fechar o áudio, porque qualquer sonzinho que aparece vaza, né? Eu estou aqui do lado de um ar-condicionado, mas pelo fato que eu estou usando o microfone, não está... Deixa eu ver aqui o meu mouse. Meu mouse está congelado. Eu tenho isto. Já vou fechar o áudio. Isto. O áudio, então, está fechado. Aí, qualquer um que queira participar, é só fazer assim, abrir, participar e depois voltar a fechar. Deixa eu voltar, então, a fita. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, porque apresenta Jesus como Messias, o rei de Israel. Para você entender isso, escute, no Evangelho de Mateus aparecem 73 vezes a palavra reino. Reino. Essa palavra aparece 73 vezes no livro de Mateus. Tá? Então, todas as vezes que encontramos a palavra reino, 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 está dirigida a quê? Aos judeus. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, Mateus é escrito numa linguagem voltada para os judeus, revelando Jesus como o Messias, o rei de Israel. Marcos, por sua vez, foi escrito para uma audiência de gentios, não judeus, mas para quem especificamente? Para os gregos. Marcos apresenta Jesus como o servo, o homem perfeito. O grego, a cultura grega, ela trabalha muito com a questão da estética, valoriza muito a beleza exterior. Então, o Evangelho de Marcos, ele focaliza Jesus como o homem perfeito, porque não existe a perfeição. Que interessante.
Já Lucas escreve para os gentios, só que para os romanos. E apresenta Jesus como filho do homem, porque os romanos tinham um conceito militarista, conceito de força, conceito de guerra, conceito de batalha, conceito de morte, conceito de briga. E aí Lucas apresenta Jesus como quem? O filho do homem, lutando e brigando pelas nossas necessidades. Já João não foi escrito nem para os judeus e nem para os gentios. João foi escrito para todos, revelando a quem? Jesus como o Filho de Deus, apresentando a divindade de Jesus. Deixa eu só adiantar um pouquinho isso aqui, que a gente vai falar disso lá na frente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Preste atenção. 4 evangelhos. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos. O que isso quer dizer? Evangelhos da visão conjunta. Há fatos e narrativas entre os 3, bem parecidos. Exemplo, você já leu lá no Evangelho de Mateus que existe um cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está gritando? É Bartimeu. Então, apresenta um cego no caminho de Jericó e dá nome, Bartimeu. Mas Lucas não apresenta Bartimeu, apresenta 2 cegos. Quem está errado? Mateus ou Lucas? Os 2 estão certos. Porque Mateus focaliza quem? A pessoa de Bartimeu. Então, ele escreve falando sobre aquele cego dos 2. Enquanto que Lucas fala dos 2, mas não dá nome. Mateus apresenta um endemoniado de Gadara, um jovem. Mas Lucas apresenta 2. São diferençazinhas que não se contradizem, ao contrário, se completam. Mas João, em momento nenhum você vai ler João e vai encontrar nada parecido do que está escrito em Mateus, do que está escrito em Marcos, do que está escrito em João. Quem de vocês já leu os 4 evangelhos e já descobriu, já percebeu que Mateus, Marcos e Lucas são bem parecidos? Alguém já percebeu isso? Já percebeu? João, quem já percebeu que João não tem nada a ver com os 3 anteriores? Quem já percebeu isso? Tem nada. É um conteúdo completamente diferente. Se você não percebeu, por favor, ainda dá tempo. Pega essa semana e dá uma lidinha rápida. Mateus, Marcos, Lucas e João, aí você vai perceber que João não tem nada a ver com Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma última coisinha importante. Isso aqui é importante. Um aluno insistiu comigo, pastor, os 4 andaram com Jesus. Os 4 conheceram Jesus. De onde você tirou isso? Meu pastor me ensinou. Mas quem ensinou isso a ser o pastor? O pastor dele, e o pastor dele, o outro pastor dele, e o pastor dele, o pastor dele. Vamos lá, vamos resumir a história. Quem ensinou quem? Já vem lá de mais de 100 e poucos anos. Então, aí nós temos um problema de 100 e poucos anos. Aonde esse povo tira essa ideia? Aí estudamos a história, estudamos o conteúdo interno dos 4 evangelhos. E qual a conclusão que nós descobrimos? Somente 2 dos 4 evangelistas viram Jesus, caminharam com Jesus, foram chamados por Jesus. Adivinha quem foram esses 2? Vamos lá. Estou falando demais e vocês estão mais quietinhos que a água de poço. Quem? Mateus e João. Mateus e João, a nossa irmã brasileira importada. Ela parece quietinha, mas não é quietinha não, né? Isso aí, glória a Deus, é missionária. E missionária é assim. Tem graça de Deus, tem azeite exalando pelos dedos. Não estou dizendo que vocês não tenham, não. Todos são missionários. Vamos lá. Mateus e João foram os 2 únicos evangelistas que conheceram Jesus, foram chamados por Jesus e caminharam com Jesus. Já Marcos e Lucas, como é que é? Não. Mas como é que eles escreveram sobre a vida de Jesus? Porque eles se basearam em
tradição oral, ou seja, ouviram histórias e chegaram nas mãos deles papiros com documentação farta confirmando as histórias que eles ouviram, que a teologia chama de fontes, KLQIN. Isso são códigos. Não se preocupe em saber disso, não. Sim. Pedro ficava... esse Marcos é o que Pedro ficava muito na casa dele, né? Okay. E que, na verdade, é chamado de João Marcos, né? Segundo a Bíblia, que é o autor do evangelho que leva o seu nome. Então, resumindo, já pegando o gancho da irmã Laodiceia, o evangelho de Marcos tem a influência muito forte do apóstolo Pedro, mas não foi Pedro quem escreveu, foi Marcos, ouvindo e tendo que documentação farta para confirmar a narrativa da vida de Jesus. Já Lucas andou muito próximo ao apóstolo Paulo. Lucas também não conheceu Jesus, mas, por ter estado muito próximo ao apóstolo Paulo, também chegou às suas mãos uma documentação muito farta sobre a vida de Jesus, e o Lucas ouviu falar demais da pessoa de Jesus. Então, isso aqui é importante, gente. Só Mateus e João foram chamados por Jesus. E outro detalhe, era normal, quando alguém da Palestina fosse cidadão romano, ter dois nomes. Um nome romano, um nome latino, e um nome hebreu. Mateus, por exemplo. Nós descobrimos que ele é um cidadão romano. Por quê? O que nos leva a crer isso? A Bíblia diz que ele se chamava Mateus. Era publicano, colector de impostos. Mas a Bíblia também mostra ele como chamado Levi. Então, Mateus é um nome grego, latino, Mataion, não é? Esse é o nome grego, mas Levi é o nome hebraico. Então, automaticamente, quando estudamos a cultura do Novo Testamento, descobrimos, então, que o evangelista Mateus era cidadão romano. Tinha, então, dois nomes. E era dado esse privilégio aos cidadãos romanos terem dois nomes, né? Era um judeu, porém, cidadão romano. 9h40, 5 minutinhos, já vamos terminar. Dúvidas, perguntas? Pastor, é tanta informação que minha cabeça já está doendo. Calma. Pega cafezinho. Da próxima... Tá quente, né, para tomar um cafezinho, né? Ou aquele café gelado do Dunkin' Donuts. Ei, coisa boa. Se você nunca tomou café gelado, eu no verão é vício. É meu pequeno vício. Eu tomo só um por dia, já fico satisfeito. Entendeu? Professor, Fale. como que eu posso estar melhorando na questão seguinte, que às vezes eu faço confusão no seguinte, porque uma hora eu vejo hebreu, uma hora eu vejo... Eu sei a diferença do hebreus por israelitas, foi em Jacó. Mas também veio e passou para os judeus. Como que eu posso saber, nesse período, está nos judeus? O senhor entendeu a minha pergunta? Nós vamos estudar essa matéria no médio, História de Israel. No médio. A senhora vai chegar lá no médio. Falta pouco, irmã. Falta pouco. Eu acho que falta 3, 4 matérias para a senhora embarcar para o médio. A senhora vai chegar lá. Mas deixa eu, então, dar um esclarecimento. Qual a diferença entre israelita, hebreu e judeu? Já fizeram essa pergunta? Alguém já deve ter se perguntando. Qual a diferença entre hebreu, judeu e israelita? É tudo aparentemente a mesma coisa. Mas vocês já observaram que um caminhão cheio de chineses, japoneses e coreanos não é a mesma coisa? Nunca ninguém observou? Descobri isso alguns anos atrás em Nova York. Um caminhão enorme, aberto, né? Cheio de chineses, japoneses e coreanos. Eu ouço, não sei, não falo, mas eu conheço palavras isoladas em mandarim, algumas palavras isoladas em coreano e algumas palavras isoladas em japonês. Não falo mandarim, não falo japonês, não falo coreano, mas aprendi a ouvir palavras isoladas. E uma vez passando em Nova York, um caminhão cheio, e eu comecei a ouvir, isso aí é mandarim, isso aí é coreano, isso aí é japonês, espera aí. Aí eu parei e comecei a olhar, caminhão cheinho. Aí uma coisa me lembrou de um professor que eu aprendi em Oxford, na Inglaterra, onde eu estudei, e eu me lembrei perfeitamente desse meu professor de
de geografia. Observa com atenção. Os chineses têm os olhinhos repuxados para cima. Se você nunca observou, observa. Os japoneses, para o lado, e o coreano é arreado para baixo. Em outras palavras, nem um caminhão de japoneses, coreanos e chineses é a mesma coisa. Como também não é a mesma coisa hebreu, judeu e israelita. Vamos lá. Israelita. Quem nasce no Estado de Israel é chamado de israelita ou israelense. Hebreu vem de Eber, como diz lá em Gênesis capítulo 14. Eber foi a raiz da nação de Israel, lá na frente com Abraão. Hebreu quer dizer do outro lado do rio. Então, a nação de Israel veio do outro lado do rio. Que do outro lado do rio? O Eufrates. Porque Abraão nasceu aonde? Lá em Ur dos Caldeus. E ele não era judeu, muito menos hebreu. Mas a nação veio lá do outro lado do rio, que é o significado da palavra hebreu. E judeu vem de Judá. Quando Israel se divide em dois reinos, Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, o Reino de Judá. Então, o Reino de Judá procederam quem? Os judeus. Porém, o Reino de Judá, ao longo da história, marcou mais do que a nação de Israel quando foi dividido. Mas lembre-se, a nação de Israel viveu vários anos como Reino Unido de Israel, sob o governo de Saul, Davi e Salomão. Quando o reino se divide, Judá, 10 tribos para o norte, Israel, 10 tribos para o norte, Judá, 2 tribos para o sul. E aí, com o passar do tempo, o termo Judá se torna uma espécie de populismo para dizer os hebreus. Essa é a pequena diferença. Na terminologia atual, o termo judeu, atual, tá? Não bíblico, judeu é todo aquele descendente de israelita que nasce fora do Estado de Israel. Eu sou judeu. Eu não nasci no Estado de Israel, mas os meus bisavós, os meus tataravós, nasceram, se criaram e morreram em Israel, e por isso eu tenho a raiz deles. Eu tenho a ascendência da parte deles. Ou sou descendente, não, na verdade, do sangue israelita. Eu não sou israelita, sou judeu, porque eu nasci fora do Estado de Israel. Bom, gente, são 9h46, é hora de terminar. Se não tem mais perguntas, dê uma lidinha, TV de casa. Dever de casa, eu vou deixar vocês sem fazer dever de casa. É ruim, meus irmãos, que eu vou deixar vocês assim, ó, dando tchauzinho, oh, coisa boa. Não, nós estamos aqui para trabalhar, ó. Nós estamos aqui para suar a gota gorda, nós estamos aqui para nos esforçar um pouquinho. Peço a vocês, por favor, que leiam a página 6. Período intertestamentário, página 7, página 8, até a página 10. Por favor, leiam da página 6 à página 10. Deixa-me dar uma dica que eu dou para todos os alunos, incluindo para as alunas novas. Uma semana tem quantos dias? Vamos lá, se vocês se lembram. Quantos dias tem uma semana? 7. Quantas horas tem um dia, em média? Vamos lá. 24. 2 dias vamos ter 48 horas, concordam? 3 dias vamos ter 72 horas. 4 dias vamos ter 96 horas. 5 dias vamos ter 120 horas. E assim por diante. Aonde eu quero chegar? Em 7 dias, teremos 168 horas. Pode fazer a conta, que eu já tenho de memória. Em 7 dias, teremos 168 horas. Minha pergunta é, em 168 horas, que é uma semana inteira, é muito pesado separar 30 minutos para ler a apostila, ler a Bíblia e fazer os exercícios? É muito? Sim ou não? Não.
São 168 horas. E a minha sugestão, separa 30 minutos por semana. Se você quiser ter mais de 30 minutos, aleluia. Se você puder e quiser ter 45 minutos, 1 hora por semana, louvado seja Deus. Já temos alunos que gastam 3 horas por semana, ok? Se ele pode gastar 3 horas por semana, é uma escolha, mas a nossa sugestão, 30 minutos. 30. Não pode ser abaixo. Abaixo disso é complicado. Aí pode dar problema. Então, separa 30 minutos. Pode ser de uma vez só. Por semana? Por semana, como mínimo. Mínimo, entende? Se a irmã pode dar mais, amém. Mas tem aluno, a irmã acredita que eu dizer, tem aluno que não consegue 30 minutos por semana. Acha demais, pastor, é muito. Está pesando para o meu pescoço. Vai quebrar o pescoço? Vai. Tem 2 alunos que dizem, vai quebrar meu pescoço, pastor. 30 minutos por semana é muito. Jesus da glória. Porque tem 2 part-times, tem um full-time. E parece que vai fazer agora um more time. Falando sério. Ou seja, trabalha demais. Então, a escola teológica fica para trás. Quando você trabalha demais e não separa um tempinho para priorizar... Eu quero entender que todos nós aqui, um dia, decidimos o quê? Não, eu vou separar esse tempo na semana para pegar pesado para estudar a palavra de Deus. Eu estou errado? Eu creio que todos aqui tomamos isso aqui como prioridade. Amém? Prioridade. Se não fosse prioridade, nenhum de nós estaríamos aqui começando de mim. Ou seja, decidimos priorizar. Então, as alunas novas, em particular, porque as demais já conhecem, né, as regrinhas básicas do bom viver. 30 minutos como mínimo. Não se assustem, não. No princípio, pode ficar meio pesado, vai dar uma vontade de dormir, abrir a boca, fica meio chato, meio sonolento, mas depois que você se habituar, em questão de 3 semanas, 30 minutos vai parecer um sonho. Aí você vai querer mais. Não, 30 é pouco, 45 minutos, 1 hora, 1h30. Combinado? Página 6, tá? Leitura, por favor. Página 6 até a página 10. Não paro aí, não. Calma, tem mais. Tô dando muito suave, muito macio. Ó, tá aqui os exercícios. Vou fazer todos eles? Não, por favor, calma. Você vai fazer do número 1 ao número 25. Ó, número 1 ao número 25. Múltipla escolha. Para isso, você pode ler o conteúdo total da apostila, porque você dependerá disso. Para isso, eu sugiro você ir em sites na internet, tem muitos bons sites, né? Sites de estudo bíblico, de perguntas e respostas bíblicas. Você teria que ter um livro que pudesse lhe ajudar. Eu vou passar algumas informações para as alunas novas, né, como os dicionários bíblicos. É importante o aluno ter concordância bíblica, chave bíblica, ou seja, você vai ter que ter ferramentas. Se você não tiver essas ferramentas básicas, somente o exercício, a Bíblia e a apostila vai ficar insuficiente. Ou seja, qual é o nosso objetivo? Motivar o aluno à pesquisa. A sala de aula é bênção, concordam? É bênção. Mas se pararmos só na sala de aula, a gente não vai muito longe. A gente fica parado, travado, entende? Estagnado num só lugar. Então, eu conto com a bondade de vocês, que isso aqui é um trabalho conjunto. Deus faz a parte dele, amém? Eu faço a minha parte, mas vocês também têm que, fazer a parte de vocês. Ih, pastor, já estou ficando assustada. Não, isso aqui é desafio, não é verdade? E desafio, é para isso aqui, remangar as mangas. Suor, muito trabalho. Quando você chegar lá no último dia, quando você terminar a última matéria e receber o seu certificado, sabe o que você vai dizer? Valeu a pena. Fiquei muito chateado com o pastor Luiz Prestes, porque ele me cobrava fazer o exercício, cobrava a leitura. Mas que vontade de dar um tapa na orelha do pastor. Mas hoje eu agradeço que toda a chatice dele, toda a motivação que ele dava foi para o quê? Para o meu bem. Cresci na graça e no conhecimento. Amém, minhas irmãs? Estamos juntos nessa? Estamos juntos nessa? Vamos chegar lá juntos, até o fim. Não vamos pensar
que vão parar no meio do caminho, não. Eu sei que alguns, infelizmente, param no meio do caminho por A e por B razões. Problemas de trabalho, problemas de saúde, problemas pessoais, mas a minha oração é que você não pare no meio do caminho. Muito pelo contrário. Que Deus dê a graça necessária a todas vocês, dê fortalecimento à nossa irmã Valéria, dê ânimo à nossa irmã Cristiane, dê muita polenta, como diz o gaúcho, né? Para a irmã Isa, né? Polenta ela tem de sobra. Todas vocês têm polenta, né? Garra, força. Nós vamos chegar lá no poderoso nome de Jesus. Gente, vamos terminar. Já passamos do horário, era para terminar 9h45, mas fiquem tranquilas que da próxima aula a gente vai terminar em cima do horário direitinho, tá? Então não se esqueça, além da leitura da página 10 à página 10, da 6 a 10, vocês vão fazer da 1 ao 25. Façam um esforço para fazer tudo direitinho, mesmo que você vai errar, mas vai dar 1 ao 25. É múltipla escolha. Lê a apostila e você vai, devagarinho. Se na apostila você não encontrar a resposta, vai lá na internet e você vai encontrar sim. 2 toques. É tudo uma questão de esforço na leitura e vai dar certo. Aí qualquer dúvida, qualquer dificuldade, fale comigo no WhatsApp, que eu estou aqui para atender a vocês e a servir-lhes da melhor maneira possível. Se não há perguntas, falou, pastora Vera. Pastora Vera, levanta a mãozinha dela, é bênção. Só para confirmar, o senhor vai me dar a prova que eu perdi agora, né? Isso. Eu fico aqui ou você vai me dar no privado? Como é que o senhor vai fazer? Não, a senhora não desconecta, não. Fica aí tranquila. Irmã Nina já fez a prova, não, irmã Nina? Ou não? Oi, pastor. Fiz sim. Perfeito. Só para confirmar que eu estou... na minha mente tem mais 3. Então, a irmã Nina já fez. Então, é só a irmã Vera, porque todas as demais já fizeram. A irmã Laudiceia. Então, fica a nossa pastora Vera e a irmã Laudiceia. Então, nós vamos terminar com oração. Somente irmã pastora Vera e irmã Laudiceia não saiam da conexão. Fiquem ligadinhas. A palavra vai aparecer aqui na tela como fosse um slide. Hoje não apresentamos os slides, tá? Prova de síntese do Antigo Testamento. A matéria que ficou para trás, elas não puderam fazer, tá? E a próxima aula a gente vai apresentar slides como é comum. Eu tinha até que falar sobre a questão dos slides, mas na próxima aula eu vou falar sobre os slides que usamos para a apresentação das nossas aulas. Vamos, então, orar ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir nossa irmã Verônica, que nos dirige uma palavra de oração, agradecendo por esta aula. Eu vou estar liberando, nos próximos dias, uma quantidade grande de notas atrasadas, das matérias que ficaram para trás, que os irmãos e irmãs já fizeram. Não se assustem, não, você vai receber praticamente um relatório já com as suas notas, né? Nós acumulamos algumas notas devido a algumas dificuldades, mas, graças a Deus, já nessa semana que entra, já estaremos liberando. Então, nossa irmã Verônica, com a palavra de oração, agradecendo. Nosso muito obrigado, irmã Valéria, pelo esforço, irmã Isa, obrigado, irmã Verônica, pastora Vera, irmã Cássia, obrigado, irmã Cristiane, irmã Ana Paula, que hoje, por circunstâncias alheias à vontade dela, ficou no invisível, e também irmã Nina. Obrigado pela participação de vocês, Deus abençoe poderosamente nossa irmã Verônica, com a palavra de oração e agradecimento. Abra o seu áudio. A senhora... Nosso Deus e nosso Pai. Isso. Está aberto. Ok. Continue. Desculpa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento maravilhoso, Senhor, Aleluia. eu elevo o meu pensamento ao trono da Tua graça. Eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, serve para trazer ao nosso conhecimento. Ó Deus, que o Senhor venha continuar iluminando o teu filho, Senhor, também abrindo a nossa mente, nosso intelecto, nosso entendimento, para que nós possamos aprender, guardar a tua palavra, Senhor, e praticar. Senhor, usa-nos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós queremos um aperfeiçoamento diante do Senhor para o serviço, para o ministério cristão. Pai, eu quero entregar o teu filho, as tuas filhas, meu Pai, em tuas mãos. Dá-nos mais ânimo, Senhor, mais desejo, mais apetite, mais fome de buscar a tua palavra, Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor, venha nos encher no teu conhecimento, para que possamos, meu Deus, realizar uma obra da melhor forma possível, a qual o teu nome venha a ser honrado e glorificado, Senhor. Agora queremos pedir ao Senhor, dá-nos uma boa noite de descanso. Aleluia. Guarda, Senhor, debaixo do teu sangue, livre de todo o perigo e de todo o mal. Fica com cada
um dos teus servos, dos familiares, das nossas vidas, venha cuidar, Senhor, como o Senhor sempre tem cuidado. Dá-nos uma boa noite de repouso na tua presença. É o que eu te peço, ó Pai, te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos um lema, e você então vai repetir conosco as seguintes palavras: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. De novo, pela terceira vez. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele Cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça que ele Que ele cresça. e que eu cresça. diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. E o que Deus damos a honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Lembrem-se, vocês são os melhores para a glória de Deus. Próxima quinta-feira, 2 de setembro, estaremos aqui, se Jesus permitir. Se não permitir, estaremos sendo arrebatados para a glória e acabou tudo, né? Mas se ele não voltar, vamos estar aqui de novo para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, uma boa noite. Vocês podem se retirar. Só fica irmã Laudiceia e a pastora Vera Scalzo. Muito obrigado. Paz do Senhor, boa Paz do Senhor para noite. todos. Paz do Senhor para todos. Obrigado a todos. Obrigado, Deus abençoe. Maravilha! Rapaz, a tela ficou grandona. Que negócio diferente, né? Eu já tive uma live semana passada, só para descontrair, uma semana retrasada, com 94 pastores. A telinha fica desse tamaninho. Que coisa horrível! Para você identificar, você tem que colocar uma lupazinha para saber quem é quem. Enche tudo. E abre 2, 3 páginas. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? De ter, você vai clicando aqui, como a minha tela é touchscreen, você clica na flechinha e vai virando a página. Porque dentro de uma página só cabem até 30 e poucos. Aí eu falei, cadê o resto? Aí um pastor lá do outro lado, pastor, vai clicando aqui, olha a flechinha, e vai passando a página. Página 1, página 2, página 3, né? 93 pastores. Mas amém. Bom, já oramos, já encomendando a vida de vocês na presença do Senhor, então agora já vai a abençoada provinha. Antes de eu entrar com a provinha, pega a folha de papel, coloquem lá, prova, está lá, síntese do Antigo Testamento, vocês já sabem, mais treinadas do que isso, impossível, meu Deus. Vamos lá. Vai ter uma surpresa essa prova. Que surpresa! Uma abençoada surpresa. Vamos lá. Mais fácil do que isso, nem 3 disso. Vamos lá, então. Coloca só o número 1. Isto. Numerem de 1 a 7. E ao lado de cada parêntese, vocês vão colocar X ou O. Entenderam? X para certo e O para errado. Por exemplo, se a número 1 está certa, então é 1X. Se está errado, 1O. E assim por diante. 7 questões apenas. Apenas. Estamos em período de liquidação. Liquidação, minhas irmãs. Que é isso? Eram 20, agora jogou para 7. É para liquidar mesmo. Pastor, você judiou. Estudar 60 perguntas para 7. Mas esse é o não. Nossa, dando nó na minha cabeça, que eu falei, não vou conseguir fazer essa prova, é muita pergunta. Isso não é judiar, isso é treinar. Ai. É treinar o cérebro. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu confundo, às vezes, X, esse negócio de X e O que o senhor coloca, e é complicado, viu? Não, isso é para trabalhar. Não, mas o meu objetivo. Mas eu uso pedagogia, pastora Vera, porque o pastor já observou, isso aí é para trabalhar com o cérebro, o foco, a atenção. E quem tem o cérebro meio lento, igual eu, assim?
Eu estou colocando ele... Eu estudei, mas para mim memorizar, todas as perguntas que o senhor colocou, as 60, tudo eu colocava na frente, certo ou errado? Eu colocava C, E, C, Mas E. se a senhora se encaixar X ou O, fica mais fácil. Se a senhora sair do padrão, complica. Eu quero trabalhar fora do padrão. Mas vamos fazer. Vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Assim que vocês acabarem, só me avisar para eu olhar lá no privado quando vocês me mandarem a foto. Se entrou direitinho, libero vocês. Vamos lá. Só um momentinho, pastora Vera. Um momentinho só. Está tendo um probleminha na conexão. Só um momentinho. Maravilha! Não teve mistério, não teve mistério. Parabéns, pastora. Muito obrigado. Fantástico. Funcionou o melhor impossível. Muito obrigado. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz. Deus te abençoe. Deus, paz, Senhor, irmão lá do céu. Paz, Senhor, meu amor. Deus abençoe sua vida. Amém. Você também. Estou quase acabando, professor. Só falta aqui. Só me... Tranquilo, tranquilo. Ok, posso mandar para o senhor, professor? Por gentileza, por gentileza. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito, minha irmã. Muitíssimo obrigado. eu que agradeço, senhor. Deus muito lhe abençoe. Obrigado pela paciência. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Um abraço no seu esposo e no seu menino, tá? E na sua menina também, tá bom? Bom descanso, senhor. Muito obrigado. A paz. Deus te abençoe.